Boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos começar a nossa live respondendo, como todo mundo que já participou, das nossas interações que nós temos lá na nossa comunidade Restaurador VIP. E para você que quer participar da nossa comunidade é muito fácil, é no www.restauradorvip.com.br/restauradorvip. Tivemos um problema técnico aqui, tá? O que eu vou falar para vocês sobre o que é o peculiar agora para dezembro que está chegando, para o nosso mês de novembro que nós estamos, e para agora dezembro, né? Um aquecimento do trabalho. Muitas pessoas querendo fazer serviço de restauração, querendo restaurar, querendo ter a casa nova, querendo ter tudo limpo, tudo bonito, ao mesmo tempo, né? Esse que é o grande problema. Então, para vocês terem uma ideia, nós já estamos no encaixe do encaixe, né? Hoje nós, como choveu em Curitiba, a gente estava fazendo um serviço externo, a gente encaixou uma cliente nossa que era um serviço interno. Então, o mercado está muito aquecido, é uma coisa que todo mundo se prepara, ou praticamente, né? Trabalhamos o ano todo, mas sabemos que quando chegar no final de novembro, começo de dezembro, vai ter uma explosão de trabalho, né? Como que funciona a rotina do nosso restaurador VIP aqui em Curitiba? Nós trabalhamos até a última semana de dezembro agora. Até a última semana de dezembro não. Até a semana do Natal nós não trabalhamos. Então esse ano, por exemplo, nós vamos encerrar, se eu não estou me falhando a memória, dia 20, que é uma sexta-feira. Ali nós encerramos todo o trabalho que a gente tinha para fazer, salvo alguma exceção, que apareça algum cliente de última hora que ocorreu algum problema. Ano passado nós trabalhamos no dia 30. Acreditem vocês ou não, nós trabalhamos no dia 30 de janeiro, né? Esse ano vai ser impossível fazer isso, mas ano passado a cliente ligou que ela tinha queimado o piso e ela queria arrumar o piso dela antes do ano novo, e nós trabalhamos dia 30 até o meio-dia, porque o condomínio, como era mesmo durante a semana, mas era uma véspera de feriado, eles deixaram a gente trabalhar até meio-dia. Então, é um aquecimento, é uma loucura geral, é todo mundo ligando e todo mundo querendo para ontem, né? Então, nós temos que trabalhar com a nossa agenda para ontem. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um assunto bem técnico, que a maioria das pessoas... Hoje vocês vão perceber que eu tô com o rosto um pouco mais vermelho, enquanto a gente trabalhou no sol, e é um alerta que eu faço para vocês, que mesmo quando o dia está com mormaço, que não tem sol, vocês têm que usar filtro solar, mesmo que esses são os piores dias para você se queimar. Então você que está fazendo serviço externo, se proteja, leve como eu, mas use, né? Para você não ter alguns intempéries aí, né? Você ficar com febre por causa do sol. Então, vamos responder algumas coisas técnicas hoje, né? Principalmente para as pessoas que estão começando, porque isso são dúvidas que surgem lá no canal. E dependendo da pergunta, quando é mais técnico ou quando são dúvidas mais... A gente já sabe quando a pessoa já tem algum conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre impermeabilizantes, né? E a agenda de restauração de dezembro eu já dei uma pincelada. Então, tá. Quando que nós usamos impermeabilizantes? Eu recebi uma pergunta agora, faz menos de 20 minutos atrás, a pessoa perguntando para mim sobre um granito Ceará. Se o granito Ceará era recomendado para fazer pisos e bancadas de cozinha e bancadas de banheiro. O que eu falei? Eu vejo tantos tipos de pedras diferentes por aí, onde a gente vai, pelos nossos clientes, que eu imagino que qualquer tipo de pedra você pode instalar, desde que a pessoa tome cuidado de impermeabilizar muito bem antes, entendeu? Eu até, depois desse vídeo vai virar um videozinho menor, eu vou colocar aqui um vídeo, aqui em cima, aqui do lado, quando ele fica menor, mostrando uma bancada que eu encontrei num hotel do Rio de Janeiro, nesses flats, né, que normalmente eu gosto de ficar em flat. Eu vou mostrar para vocês aqui como que era o estado, e se não me falha a memória, era também um branco Ceará, esse granito. Me perdoe se alguém ver depois e vai dizer que não é. O que que acontece? O que que aconteceu nesse caso ali? Foi tanto óleo, tanto desgaste,
tanta coisa assim grotesca sem a pedra estar impermeabilizada, que ela acabou ficando toda engordurada, ela tá escura, ela está oleosa. Então eu chego ao ponto de dizer para vocês que aquela pedra nem eu teria que gastar, era mais fácil arrancar ela de lá do que colocar o tira-óleo, que é um dos produtos que a Pisoclean vende até agora. Se alguém souber de outro produto que remove óleo tão bom quanto ele, pode deixar na descrição aqui do vídeo, mas por enquanto o que eu conheço é o tira-óleo, um dos produtos mais eficientes para remoção de óleo em bancadas. Mas o estado que tá ali, eu já vejo quase uma perda total daquela pedra. Eu não vejo, assim, eu acredito que aquilo vai ficar bem mais caro, né? Então, tem casos que não dá mais para recuperar. Então, eu já falo para nós, vai gastar ali uma lata de tira-óleo, tá mais ou menos uns 70, 80, 90 reais, depende de onde você compre, às vezes depende do lugar que você tá do Brasil, o frete acaba ficando muito mais caro. Então, tem coisas que não vale a pena. Então, como nessa pedra que eu vou mostrar para vocês, né, quando eu virar um vídeo menor, vocês vão entender o que eu tava falando aqui, da situação que as pessoas deixam que o granito fique. Então, qualquer pedra é boa e deve ser aplicada desde que bem impermeabilizada e bem cuidada. No mais a mais, é aquilo que eu sempre digo. E é aí que entra o nosso trabalho de restaurador e de dar esses alertas às vezes para as pessoas. Muitas pessoas trabalham nessas pedras, né, trabalham em pós-obra tal, e tá lá às vezes a pedra sem estar impermeabilizada, porque a marmoraria vai lá e entrega a pedra. Para eles não é jogo ter uma equipe para impermeabilizar. Eles nem gostam disso, porque daí ele já tem um envolvimento com a pessoa, que a pessoa pode procurar ele por eventuais danos que essa pedra tiver ou alguma falha da colocação. E ele jamais vai querer procurar mais um motivo para a pessoa entrar em contato com ele, que seria reclamar alguma coisa sobre a impermeabilização, né? Que seria um segundo caso para eles entrarem em divergência, né? Então a marmoraria entrega lá a pedra e ela não quer mais saber. Ela quer só que o cliente pague e tá tudo bem. E que vá outra pessoa lá e faça esse produto. Eu faço muitas parcerias de impermeabilização com marmorarias. Por isso que quando eu digo, quando vocês forem levar o folder ou o cartão de vocês, entregue nas marmorarias. Às vezes você consegue fazer parceria com eles, deles acabarem indicando o teu trabalho. Quando eles instalarem uma pedra e a pessoa perguntar, eles acabam mandando para uma segunda pessoa, ou seja, se você fizer um bom contato com eles, essa pessoa vai ser você, tá? Ele diz assim, daí a pergunta diz assim, mas os impermeabilizantes, quando nós usamos? Quando a pedra é nova. Tem uma peculiaridade dos impermeabilizantes que eles são assim. Qual a durabilidade? A durabilidade não é 2 anos. Antigamente dizia assim, são 2 anos que ele vai impermeabilizar. Não, não são 2 anos. E uma vez o Rodrigo deu uma definição. Ele vai de 100% a 0 em 2 anos, tá? E quando você tem essa pedra exposta num ambiente em que tem chuva e sol, sujeito a intempéries do clima, ele reduz aí drasticamente. Eu já diria que ele duraria 1 ano. Então, ele vai de 100% a 0 em 1 ano, tá? Superfícies, pisos externos, tá? A impermeabilização dura externamente, eu já diria, de 100% a 0 em 1 ano. Talvez nem isso, mas eu recomendo uma reaplicação em superfícies externas de 1 ano. Às vezes o cliente faz? Faz. Às vezes ele não faz? Não faz, mas isso não tem problema, tá? Outros clientes vão fazer, outras pessoas vão te procurar para fazer essas impermeabilizações. Vão perguntar assim, mas você liga para o cliente para avisar que a impermeabilização dele venceu? Não. Não, porque eu tenho tantas coisas às vezes para fazer que eu não tenho uma... Talvez de repente seria legal, né? Uma pessoa que quiser, tiver um tempo maior, fazer uma agenda de clientes, né? Para chegar tipo, tá 1 ano, hoje faz 1 ano que nós fizemos aquela impermeabilização, hoje faz 2 anos, e a gente quer saber se você gostaria de replicar. De repente é super válido para você
fazer uma agenda de pós-venda, né? Para você vender mais alguma coisa para esse cliente lá no futuro. Não sei se seria exatamente um pós-venda, mas uma segunda venda. Você ter uma lista de todos os seus clientes planilhados, quando que você executou o trabalho para ele. Olha, acabou de me passar isso aqui pela cabeça agora. E você tem exatamente, eu tenho nos meus orçamentos, eu já abri às vezes para alguns alunos para ver a minha lista aqui dos meus orçamentos, que eu tenho desde 2008, uma sequência de todos eles, e eu poderia fazer isso. Eu poderia pegar meus orçamentos ali de impermeabilizações e pegar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu ligar, olha, estou impermeabilizando, nós fizemos um ano que a gente fez, ou mandar um e-mail, né? Ó, alertando o cliente que já faz um ano e que você recomendaria uma reaplicação de impermeabilizante lá na casa dele, na obra dele, tá? De repente é uma ideia bem legal que eu acabei de ter agora. Nunca me passou isso pela cabeça, porque a vida da gente é tão corrida, a gente entra nessa roda viva e acaba esquecendo. Mas para quem está começando, olha que interessante essa ideia agora, que me surgiu. Vocês passarem fazendo esse trabalho de formiguinha, de planilhar o que vocês vão fazendo. É bem interessante. Para tudo, né? Para tudo. Por mais que o cliente diga, ah, não, pode ser aquele que diz assim, nossa, que legal que você me lembrou, vamos fazer sim, de remarcar, vamos fazer, olha, já é um contato, ainda mais se for um tempo assim que tá meio parado as coisas, porque acontece, entendeu? Ano passado aconteceu para muitas pessoas, mas a gente teve muito envolvido com clientes, porque às vezes quando o governo para, a situação econômica do Brasil, quando tem essas mudanças de governo, tende a dar uma desaquecida, mesmo na prestação de serviço. Ele desaqueceu bastante esse ano. Por que a gente não percebeu? Porque clientes nossos estavam finalizando prédios, clientes nossos estavam finalizando casas, clientes nossos estavam fazendo um monte de coisa. E como a gente trabalha com muitas construtoras, que é uma parceria também muito legal, vocês pegarem construtoras ou essas empresas menores que fazem reformas de casa, esses são os fundamentais para você pegar. Quando você pega essas empresas, daí você tá muito bem. Daí é aquele cliente que você diz assim, quem será que tira teia de aranha, né? Como eu já brinquei com vocês que eu já fiz. Eu já fiz para o cliente tirar teia de aranha. Perguntou, quem tira? Eu digo, eu. Para você eu tiro. Ah, quem que... Olha que interessante hoje de uma cliente nossa. Nós vamos fazer a escada dela em um hall, né? Ela olhou e disse assim, nossa, mas está tão sujo o meu porcelanato. Você podia lavar para mim? E ela pediu com tanta doçura que eu fui lá ver. A gente lavou todo o porcelanato, ela está numa reforma da casa. E é uma cliente bastante antiga nossa, então a gente às vezes dá esse carinho. Nós recebemos carinho e nós transformamos esse carinho fazendo e atendendo os pedidos que o nosso cliente quer. Essa também é uma das grandes sacadas de você conquistar e cativar os seus clientes. Então isso são coisas, são detalhes que fazem uma empresa pequena, em pouco tempo ela se tornar uma empresa muito grande. É a maneira, é o trato que você tem com os seus clientes. É esse trato de carinho e de afeto, né? Porque tem aqueles que não querem, né? Que eu já expliquei para vocês. Mas nós temos os nossos clientes que gostam de conversar, que gostam que nos dão carinho e nos recebem carinho. E vocês vão entender o dia que vocês tiverem um cliente assim, vocês vão saber do que eu estou falando. Vamos lá, então, voltando para os impermeabilizantes, né? Os impermeabilizantes, então, assim, quando usamos, onde usamos e em que situações usamos? Quando usamos? Sempre que você tiver uma pedra, nós vamos usar. Pedras novas, às vezes pedras... Eu faço um teste bem importante para o cliente, que às vezes ele manda, não sei se está com problema de impermeabilização. Eu pego a água da torneira, abro a mão, coloco na mão e coloco na pia. Daí, se molhar, eu falo para ele, ó, tá molhando. Ou eu digo assim, não molhou, tá boa a sua impermeabilização ainda. Então esse é um cuidado, isso é uma atenção também, uma sacada que vocês podem fazer. Como saber se a pia, se a bancada, se o piso está impermeabilizado? Só colocar água sobre ele. Se ele molhar, e molhar com bastante rapidez, é porque ele não está. Então ali você já faz a proposta para você fazer essas impermeabilizações. Onde usamos impermeabilizantes? Em qualquer tipo de pedra.
Todas as pedras podem ser usadas. Quanto mais porosa, até nas pedras mais baratas, como a pedra São Tomé, elas devem ser usadas, principalmente porque como ela é em camadas, ela é tipo um cascalho, quando ela pega um bolor, esse bolor, ele vai entrando em todas as camadas e ela acaba ficando preta. Quem nunca viu uma São Tomé preta? Totalmente preta. E depois você tem muito mais trabalho para limpar essa pedra. Então, até as pedras mais baratas devem ser impermeabilizadas para que a pessoa não tenha problemas com fungos mais tarde. Ou no caso do granito, quando se coloca numa bancada que tem excesso de umidade, que tem do lado do cooktop, que pega muita gordura, tudo isso são o impermeabilizante serve para quê? Para bloquear essa entrada de gordura, para bloquear a entrada de água e faz a prevenção dos fungos e tira e bloqueia para não entrar tanto óleo dentro da pedra. Uma coisa muito importante que você deve alertar o seu cliente, que é assim, a pessoa vai lá, passa 3 dias lá fazendo um churrasco na churrasqueira, ou 24 horas, já vi pessoas que ficam 24 horas absurdamente fazendo churrasco. Quando a gordura cai, ele tem uma tolerância, mesmo os impermeabilizantes mais tops do mercado. Eles têm uma tolerância de no máximo 6 horas com o óleo sobre essa pedra. Se ele ultrapassar esse tempo, ele vai absorver. Recentemente nós fizemos uma casa e lá eles fazem muita festa, bebidas alcoólicas. Quando eles caem sobre uma bancada de mármore, ele tem um efeito químico quando eles entram em contato com o calcário, a base calcária do mármore. Então, nunca vai existir até o momento, e os químicos falam que nunca vão conseguir fazer um produto que bloqueie esse choque que tem. Porque quando nós passamos o impermeabilizante, não são películas. É um produto que fica dentro dessa superfície. Então, como ele está dentro, ele vai bloquear, ele vai repelir água. Porém, quando eu lanço algum produto ácido, ou lanço uma bebida ácida, um vinho, em cima sobre ele vai primeiro ter um choque com carbonato de cálcio, e que vai dar o efeito de queimado. Depois ele tende a deixar esbranquiçado, ele perder a cor e ele começar a absorver sujeira. Mas não tem impermeabilizantes que bloqueiem. E isso você tem que avisar o seu cliente, para ele, quando ele derrubar a bebida, ele não vem pedir garantia do seu trabalho. Acontece. Então, para que ele é bloqueado? Água e óleo. Ah, mas ele bloqueia ácido? Não, não bloqueia. E vocês podem explicar essa referência que eu dei agora para vocês, o porquê que ele não consegue. Até em granitos, que são outra base de quartzo, eles têm muita resistência e possivelmente ele não vai queimar num primeiro momento com uma queda de ácido. Mas outro ácido assim muito importante, assim, que é cavernoso, que dá perda da pedra, são os ácidos que são limpa alumínio. Então, se o dia que a pessoa diz assim, ah, fulano veio limpar a esquadrilha da janela e passou limpa alumínio, então vocês já sabem que isso não tem cura. Outra dica bem legal que eu vou dar para vocês, que às vezes as pessoas ligam e vão dizer assim, ah, eu tenho um granito preto, ou eu tenho um marrom imperador, ou eu tenho Nero Marquina, e ele está com uma mancha esbranquiçada. E será que tem recuperação? Antigamente eu achava que todos tinham recuperação, e eu já dizia de cara, tem recuperação. Mas depois de um tempo eu descobri que ele só vai recuperar se quando a pessoa pegar e jogar água sobre ele voltar à cor normal. Ah, mas quando você molha, o que eu pergunto para o cliente? Quando você molha, ele volta a ficar preto de novo? E a pessoa diz, volta. Eu digo, então, tem reparo. Então, isso aí, polindo, ele vai reparar. Se você jogar água e ele não voltar, é porque possivelmente foi um limpa-alumínio ou um produto muito próximo a isso daí que fez essa corrosão. E ele tem o poder de tirar a cor do material, de tão terrível que é o limpa-alumínio. Então, o limpa-alumínio é um produto que deve ser retirado, banido da cozinha de qualquer tipo de pedra, mesmo dos granitos, tá? Eu já vi muita coisa feia em granito causados por limpa-alumínio. Então, é um produto muito bom para se limpar a panela, mas terrivelmente terrível e perigoso para pedras naturais, tá? Então, vamos lá. Impermeabilizante intensificador de cor. O que é intensificador de cor? Nós temos 3 tipos de impermeabilizantes. Os tonalizantes, os intensificadores de cor e os hidroóleo fugantes, né? Que ele pode ser só hidrofugante e hidroóleo fugante.
Então, o intensificador de cor, qual que é o poder dele? Ele dá cor ao material. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes na própria marmoraria, quem é dono de marmoraria sabe, se vai lá e vê a pedra nova, já quase opaca, porque toma sol, às vezes, dependendo de onde ela vai, ela toma chuva ácida, ela tem uma série de coisas até ela chegar na marmoraria. E ela costuma perder cor o material quando ela é exposta a intempéries. Então, às vezes, você vai na marmoraria e você fala, nossa, a pedra nova tá aqui toda sem cor, toda manchada. E o que é usado para dar cor nesse material? Intensificador de cor. Ele repele água e óleo e ainda ele tem esse plus de intensificar a cor. Aonde eu não devo usar essa pedra? Em pedras brancas, em pedras claras. Então, você nunca usa em pedras brancas porque ele tende a formar manchas como se fosse uma espécie de um óleo, umas oleosidades e nem sempre são uniformes. Porque se ela ficasse um oleoso uniforme, ainda tudo bem, mas ele fica um oleoso desuniforme. E tem lugar que ele pega mais, tem lugar que ele pega menos. Então, intensificadores de cor, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, use em pedras brancas ou pedras claras. Só são para intensificar a cor de pedras escuras. Então, a pessoa pergunta onde eu não passo, onde eu devo usar. Já respondi, né? Você deve usar para intensificar cores de materiais escuros, né? Até em porcelanatos que imitam madeira. O intensificador de cor faz muito sucesso nesses porcelanatos. Quando a pessoa compra esses porcelanatos, as cerâmicas, né, que imitam madeira, quando ela instala no piso dela, a pessoa olha assim, parece que levou um tiro de tão pálido que tá a pedra, a cerâmica lá, o porcelanato, né? E a pessoa fica desapontada, porque na loja ela era outra coisa, mas na loja ela não teve contato com o pó do gesso, com o lixamento das pinturas, e isso tudo pó penetra na porosidade dessa cerâmica, dessa peça, e deixa ela com aquela cor pálida. E como que a gente reverte? Com intensificador de cor. Então, vários lugares você pode aplicar ele, desde que as peças sejam escuras, tá? Então, vamos lá. Como identificar nas quais eu preciso clarear uma pedra? Como identificar situações nas quais eu preciso clarear uma pedra? Clarear uma pedra assim, se eu vejo uma mancha de madeira no mármore branco, eu tenho que clarear ela. Como que eu clareio? Com peróxido de hidrogênio, né? Que é a composição à base da água oxigenada. Isso tem no nosso um e-book de remoção de manchas que você ganha ele gratuitamente ao participar, né, no www.restauradorvip.com/comunidade. Então você baixa lá e você vai saber como você tira mancha de madeira de mármore branco, tá? Isso é o primeiro ponto. Manchas assim de ferrugem, ou quando você vai e vê que o mármore é branco, mas ele já tá preto. Tem muitos casos que as pessoas começam a lavar. Normalmente acontece muito no mármore branco Paraná, que é um mármore muito duro. Então as pessoas começam a limpar ele, daí usam ácido, daí ele suja, daí usam mais ácido, daí ele suja, e usam mais ácido. E quanto mais usar, a gente já pegou coisas horríveis de ter que fazer um repolimento do piso para adquirir a cor normal que ele tinha novamente. Então, quando você vai fazer, quando a pedra estiver muito suja, muito feia, muito encardida, muitas manchas, às vezes mesmo os porcelanatos mais claros, brancos, vocês veem exatamente quando a pessoa usou um produto químico e aquilo está impregnado de sujeira. Então, nesses casos, você vai precisar clarear. E como que a gente clareia? Limpando, no caso dos porcelanatos, com um bom detergente alcalino e depois fazendo o polimento novamente para recuperar o brilho. E no caso dos porcelanatos, mármores, granitos, lixando. Lixando, mesmo que ele seja um branco bruto, mesmo que seja bruto, você vai ter que lixar ou escovar para você recuperar novamente aquela cor. E no caso de manchas escuras ou que sejam manchas mesmo, você vai usar produtos que vão clarear essas manchas para remover essas manchas escuras dentro das pedras brancas, né? Quais são as dicas de produtos que posso usar, né? Ali eu já citei um bom alcalino, né? É muito relativo, assim, eu falar um nome de um produto, né? Porque tem lugares do Brasil que as pessoas têm muitas outras marcas que as pessoas já conhecem, vão nas lojas
e as pessoas, o vendedor, às vezes quando não é o vendedor, é o dono do produto, ele já indica um excelente produto porque a pessoa está comprando e vem e fala para ele. Então tem muita marca de produto alcalino, por exemplo, muito bom. Quando eu for falar para vocês fazerem usar um ácido no porcelanato, por exemplo, polido, tem que ser ácido modificado. O desincrustante LP da Pisoclin é um ácido modificado, porque o que? Ele não tira o polimento, ele vai tirar só aquele excesso de rejunte, de massa que caiu no porcelanato. Mas não saberia dizer uma outra, se eu não me engano, não é Eliane, tem uma outra marca de porcelanato que ele já tem um ácido modificado, que não queima o porcelanato nem a cerâmica. Então, tem que sempre perguntar, posso aplicar no porcelanato? Porém, nunca confia também tanto assim. É bom sempre fazer um testezinho pequeno. Desincrustante LP, eu garanto que ele não vai queimar a superfície. Alcalinos tem várias marcas, né? Mas como para porcelanatos, porque a gente não indica passar ácido em mármores e nem granitos, a não ser que eles sejam brutos, tá? Por isso que eu nem falo na questão de passar nos mármores e nos granitos. Normalmente isso daí, se ele for bruto, existe produtos específicos, até pode ser de repente os mesmos que você usa aí numa pós-obras, né? Tem vários produtos chamados pós-obras ou pós-obra que podem danificar e às vezes danificam muito. Hoje, na minha cliente, ela falou que ela foi usar um pós-obra no mármore, ela disse que não ficou tão bonito assim, deu uma queimada e ela viu na hora quando queimou, porque sumiu o brilho e era um produto dos chamados pós-obra. Então, tome cuidado com eles. Somente em pedras brutas e cerâmicas e muito cuidado sempre, porque o porcelanato e mesmo as cerâmicas, elas costumam manchar, tá? Se você aplicar esses produtos puros. Tá, que eu posso usar. Quais são as dicas para fazer um bom orçamento, agradando o restaurador e o cliente? Olha que dica importante que eu vou dar para vocês. Quando eu faço um orçamento aqui, eu tenho já o meu valor que eu posso fechar. Eu falo assim, X valor, por exemplo, eu vou chutar agora, R$1.000 é um valor que eu posso fechar, que eu vou ter lucro, que eu vou pagar meus fornecedores e que eu vou ter lucro para minha empresa. R$1.000, ok? Só que daí às vezes eu costumo pôr um valor a mais, que é um valor de negociação. Você tem que ter uma gordura para você negociar. Então eu vou lá e coloco R$1.200, ou R$1.100. Porque eu sei que a hora que o meu cliente pedir um desconto, eu tenho a gordura. Eu tenho o que eu coloquei de excedente. Porque se eu fecho o meu orçamento exatamente no valor X para eu ter lucro e não ter prejuízo, se esse cliente me pedir um desconto, eu já estou no prejuízo. Eu já começo a ganhar menos do que eu precisaria para minha empresa, menos do que o meu faturamento é necessário para o meu faturamento. Então sempre tem um valor a mais. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, coloque um orçamento muito alto, dê um desconto muito alto na primeira vez. Nunca mandem orçamentos altos com descontos altos na primeira vez. Porque o cliente ele vai achar e vai ter, não, na verdade não vai achar. Ele vai saber que você burlou o orçamento. Porque ele diz assim, esse orçamento eu vou ganhar 1.000, mas eu vou colocar 2.000 porque eu dou 900 de desconto e ele vai fechar pelos 1.000. Não, isso tá errado. Coloca menos valor, agrega menos valor, ou se você quer dar um desconto de 10, 20% no máximo. Aqui em Curitiba as pessoas estão dando no máximo 10%. No máximo. No máximo 10%. O pessoal costuma dar tipo 5, 8%. Mas a maioria das vezes 5% para o pagamento à vista. Então, você chegar e dar um desconto de 25% é muito orçamento, e principalmente porque você foi a primeira vez que o cliente ele nunca viu você. Então, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado nas situações. Seja mais coerente, faça, como eu disse, coloca 10% a mais do que você quer ganhar, para você ter essa margem de negociação com o seu cliente. Senão você acaba ficando no prejuízo. E todos eles vão pedir desconto, tá? Porque você deve ter pensado, se a pessoa não tiver desconto, daí eu ganho R$100 a mais. Não, todos de certa forma, a não ser que os que vão parcelar, e esses R$100 às vezes acaba sendo
juro de cartão do cartão, né, quando a gente passa de maquininha, esses 100 reais, se ele parcelar, ele sempre vai cobrir as despesas do parcelamento, né? Então, isso é muito coerente. Façam orçamentos coerentes com descontos coerentes. Assim, o cliente não vai desconfiar da tua idoneidade, tá? E vai saber que você está fazendo um preço muito justo. Até uma vez a gente aprendeu uma grande lição com o pintor. Nós estávamos numa cliente, ele fez o orçamento dele, ele cobrava bem caro mesmo as coisas, né? E ela foi e pediu um desconto para ele. E ele falou assim para ela, não, eu estou lhe cobrando um preço justo pelo meu trabalho, porque eu sou muito bom. Então eu faço esse valor, você não vai se incomodar e o meu preço é justo. Então tem que sempre ficar atento com isso. É bom sempre fazer de coerência, porque o cliente ele vê quando você não está sendo tão coerente assim. Então vamos tomar esse cuidado para a gente fechar esse orçamento e outros orçamentos com essa mesma empresa. Daí aqui, você indica fazer testes de impermeabilizantes antes de ir para o cliente? Não, depois você conhece o impermeabilizante, você não precisa mais. Porque você vai aplicar, como que você vai? Você vai chegar lá, você vai aplicar o impermeabilizante, você sabe que vai seguir aquela regra, né? Que pedras escuras você vai usar os impermeabilizantes intensificadores de cor. No caso da pedra ser preto, tonalizante, né? Até em porcelanatos pretos a gente pode usar o tonalizante, porque ele só vai dar tom. Ele é o preto, e quando o porcelanato, por exemplo, porcelanato preto, ele começa a ficar chumbo com o passar do tempo. Então você passa o tonalizador, que deixa ele preto novamente. E assim, no granito, quando ele perde cor, que você quer dar aquele up no preto, né? Mas os tonalizantes só são para cores pretas. Não é para outra cor, não é para cinza, não é para um chumbo, não é para um grafite, não, é preto, tá? Intensificador de cor, não, são para todas as cores, incluindo os pretos, né? Todas as cores mesmo, exceto o branco, exceto as cores brancas, porque como eu falei para vocês, vai manchar. Então, se você tiver o impermeabilizante intensificador o hidróleo fugante, você vai lá e vai aplicar normal, você não precisa fazer o teste. O teste é se você tiver curiosidade de como ele funciona. Aqui a gente tem muito teste, assim, às vezes a gente compra um produto novo, que não tem nenhuma referência no mercado, a gente faz uns testes com ele, entendeu? Ou às vezes tem produtos extremamente caros, com promessas fora da realidade, e a gente também vai lá e testa eles, e submete ele a muita coisa, muita pauleira, para ver se ele funciona mesmo. Por isso que quando eu digo para vocês que é às 6 horas, é às 6 horas, porque a gente fez um teste, colocou câmera em cima, para ver exato o momento que ele começava a absorver o óleo, mesmo sendo impermeabilizante top. Então, todas as informações que a gente dá, a gente testou aqui, assim como, nem sempre, né, mas às vezes as pessoas, elas testam, né, o produto antes de ir no cliente, para eles não terem problema, mas é sempre bom, ou quer dizer, desculpa, o fornecedor, a pessoa que vende para você, ela quer te empurrá-la, né? Nem ela sabe se é bom o produto dela, né? E depois o cliente vai ligar te cobrando porque não impermeabilizou, tá? E aqui daí veio a pergunta aqui embaixo, que eram os tonalizantes, né? O que são os tonalizantes e quando usar, que eu já falei para vocês, respondi antes sem ler a pergunta, né? Eu sempre emendo uma coisa na outra, porque são produtos muito parecidos, não tem como falar de um sem falar do outro, né? Então, refrisando aqui, tonalizantes são produtos para pedras pretas, não tem exceções, não tem grafite, não tem cinza escuro, não, pretas. Tonalizantes pretas, e se usa quando a pedra perdeu a cor, quando o preto não tá preto, tá grafite. Aí, nesse caso, você vai usar os tonalizantes, né? Agora aqui, qual a diferença entre tonalizantes e impermeabilizantes intensificador de cor? Essas duas coisas. Ele vai bloquear a água? Vai. Ele vai bloquear o óleo? Vai. Porém, o tonalizante é para preto, né? Mas daí sempre eu preciso usar o preto? Não, você pode usar o intensificador. Às vezes o intensificador fica melhor do que o tonalizante. Então sempre há de se testar. Até hoje, se eu falar para vocês que o lugar que eu tive mais eficiência com os tonalizantes foi em porcelanatos pretos que ficaram chumbo. Então ali sempre a gente tem bastante sucesso com os tonalizantes. Mas fora isso, não é um produto que a gente usa. Eu uso
Por exemplo, se de cada 10 clientes, os 10 vão ser de intensificador de cor. E lá vai ter uma exceção que você vai usar o tonalizante. Então é muito raro mesmo. Não é o produto que eu falaria para vocês investirem, para vocês comprarem e terem, não. Não é para ter. Se aparecer, vocês vão lá e compram, mas não é um produto para você ter na tua casa, na tua malinha ali que você vai usar. Você vai demorar para usar uma lata inteira de tonalizante. Então, comprem impermeabilizantes hidróleo fugantes e um impermeabilizante tonalizador, intensificador de cor. Lembrando que quando nós falamos dos intensificadores de cor, existem dois produtos. Existe um que é o primo pobre e um que é o primo rico, né? Quanto mais escuro ele deixar, mais caro ele é. Se a pessoa dizer assim, esse tonalizante de cor, esse intensificador de cor custa R$80, esse aqui custa 175. Você sabe que o outro é mais fraco e ele não vai ficar tão bonito quanto, né? A gente tem até uma filmagem que eu mostro exatamente essa diferença entre o primo pobre e o primo rico, né? Tá? Contra impermeabilizante intensificador de cor, já respondi. Há uma forma mais adequada de aplicar, seja impermeabilizantes, intensificadores de cor ou tonalizantes? Existe uma forma de vocês gastarem muito pouco, que é não usar como existe na embalagem. A embalagem diz para vocês colocarem no recipiente impermeabilizante, pegarem um rolinho de espuma e irem passando com o rolinho de espuma. Vocês não acreditam o quanto de produto você desperdiça. Você desperdiça muito produto desnecessário. O que nós fazemos? Eu coloco com uma estopa, eu coloco o produto eu molho essa superfície com esse produto e passo com uma estopa bem umedecida com ele por toda a área, até que eu veja que esse produto está completamente umedecido, ele escureceu, que ele absorveu esse produto. Em pedras, quando a indicação você passou uma mão, dá uma secada nele e passa uma segunda de mão do produto. Só isso. Depois aguarda mais uns 10 minutos e seca ele com uma estopa ou com aquelas flanelinhas, né? E deixa o piso, a pia, a bancada lá, bonita de novo. Então, porque não tem segredo. Algumas pessoas, também eu fazer uma ressalva para vocês, que algumas pessoas confundem. Eu tinha uma marmoraria que me passava BO, então eles me passavam a impermeabilização para fazer, só que quando eu chegava lá, tava picado de lixa nos cantos, nas bordas, e eles passavam um engodo pro cliente que quando eu impermeabilizasse, o piso ia ficar, o mármore da bancada, eles subentendiam que aquilo que tava ali, aquele picado de lixa, que eu chamo de picado porque a intensidade da rotação da máquina, ela faz isso aqui, e ela costuma fazer umas ondulações. E eles passavam engodo, subentendiam para aquela pessoa que quando eu fizesse a impermeabilização ia dar brilho e ia sumir. E não dá brilho. Algumas pessoas chamavam tempo para os intensificadores de cor brilho molhado. E o brilho molhado é exatamente, não é brilho molhado, é a cor de molhado, tá? Não tem nada de brilho. Quando a pedra seca, você não vai ver brilho nela. Você vai ver ela uma cor de molhado, tá? Então, quando você às vezes quer passar para o cliente como que fica com o intensificador de cor, você só pega a mesma água que você vai testar se está impermeabilizado, você vai pegar e vai passar em cima daquela superfície que você quer passar o impermeabilizante intensificador de cor. E é aquela cor naquele momento que vai ficar o resultado. Então, não dá brilho. A pessoa marmoraria disse que você... Não dá brilho, tá? Não dá. Isso não vai acontecer, tá? Não passem isso e sejam coerentes o quanto for para o cliente, o melhor que vocês puderem, porque o cliente gosta de se confundir, às vezes se confunde porque quer, né? E depois cobra de você, tá? Então, uma coisa também que vocês têm que tomar cuidado na hora de aplicar os tonalizantes de cor é que é bom sempre usar luva. Ele costuma pigmentar a tua mão. Claro que depois de um tempo eu descobri que você tira isso com álcool. Até o álcool em gel acaba removendo aquele preto que fica na tua inteira preta. Daí depois de um tempo eu comecei a usar a luva, mas mesmo assim às vezes você vai tirar a luva, você bate o dedo e fica manchado. Então intensificadores de cor,
os impermeabilizantes, os outros nem tanto, mas intensificador de cor recomenda-se super usar a luva, não é porque vai fazer mal para a saúde, mas porque ele mancha a mão mesmo, aí fica uma mancha bem feia na mão, tá? E daí a pessoa me perguntando aqui, que era do começo do nosso vídeo, né? Normalmente, qual é a demanda dos serviços em dezembro? Tem a agenda para restaurador de pisos e como? A agenda, como eu falei no começo desse vídeo, dezembro é o suprassumo dos restauradores, assim. Na verdade, ele vai aquecer, tipo, 10 de novembro, ele começa a aquecer, começa todo mundo a procurar. E ele vai ir até 15, mais ou menos, 15 de janeiro, ainda você tem bastante procura de trabalho. Bastante gente querendo encaixar. Como eu falei para vocês, nós estamos no encaixe do encaixe já. A gente tá encaixando, assim, eu já tô no encaixe, que eu tô encaixando mais um ainda, né? Aquele encaixe. De tantas pessoas pedindo trabalho, eu já tô mandando serviço para as outras pessoas. Ontem eu recebi uma ligação de uma mulher que queria que eu fizesse o porcelanato para ela nessa quinta-feira agora. Aqui, amanhã, né? Ela queria que eu fizesse amanhã. E eu, lamentavelmente, não consegui atender. Passei ela para outra pessoa. Eu sempre, inclusive, quando eu passo essas indicações, eu passo para 2 pessoas, 3 pessoas. Por que que eu faço isso? Eu digo, eu não consigo atender. Mas eu vou te passar 3 pessoas aqui que eu já vi o trabalho delas, que elas trabalham bem, e você decide, você escolhe, negocia aí, você escolhe, conversa com a pessoa. E eu passo 3 pessoas, por quê? Porque se eu passo uma, aquela pessoa fica com o direito de me ligar se a pessoa não fizer bem feito, como já aconteceu comigo, de eu ter que fazer trabalho porque eu indiquei, e a pessoa fez mal feito. Então, sempre eu indico 2 pessoas, porque se a pessoa me ligar e dizer assim, ah, você indicou assim, mas eu indiquei 3, você negociou, talvez, você não foi feliz da tua negociação, mas eu te mandei 3 pessoas, que supostamente até então não tinham nada que as desabonasse. Então, eu sempre faço isso. Eu já passei nesse mês 3 serviços fechados. 3 serviços que já estavam fechados comigo, que eu não consegui atender, que eu passei para outra pessoa. A cliente de hoje eu consegui atender porque choveu. E ela me ligou no sábado e pediu, por favor. Eu falei assim, ó, bom, vamos rezar então que chova na quarta-feira, que a gente já tinha uma previsão de chuva, né? Então, eu já tô aí fazendo encaixes com previsão de chuva, porque quando eu tô no externo, no trabalho externo, eu consigo fazer esses encaixes daí, porque não tenho como trabalhar. Mas amanhã, mesmo com previsão de chuva, nós vamos trabalhar, nós vamos naquele cliente, vamos arrumar o que fazer amanhã, porque amanhã não tem como eu não aparecer lá. Então, eu queria desejar uma boa noite para vocês. Quero muito que vocês participem da nossa comunidade. Lá você vai ganhar um e-book, né? Bem completo. E ele é bem completo por quê? Porque nós tivemos um conhecimento de vida, né? Não é só o produto de loja. Quando eu tenho só o produto de loja que resolve, eu coloco lá, só produto de loja, só dessa marca que vai resolver. Como eu citei ainda há pouco do tira-óleo. Mas quando a gente descobre a forma, o químico, o produto químico que resolve, eu vou falar para vocês uma série de coisas, um monte de produtos que resolvem o problema, que são super bacanas, e ele tá lá de graça para você. Basta você acessar a nossa comunidade, www.restauradorvip.com/comunidade. Acessa lá que você vai receber o seu e-book. Basta clicar no seu melhor e-mail, né? Porque você vai receber lá na sua caixa de mensagens lá e receber. E lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook e no YouTube. Lá sempre tem notícia nova, sempre tem vídeos novos, tá ok? Então, obrigado para vocês que assistiram e até a nossa próxima live.